Olá, vamos fazer a disciplina de História? Na última aula a gente viu que casas têm história, né? Que desde a pré-história até os dias de hoje, as casas sofreram várias transformações, né? E que as casas também, dependendo da região geográfica, né? Dependendo da situação financeira de cada pessoa, a casa é de um jeito, né? E vocês tinham que fazer a atividade da página 246, que era fazer um desenho de como que vocês imaginam que vai ser a casa do futuro, né? Tô curiosa aí para ver os desenhos, para ver os arquitetos. Cada vez mais as pessoas elas estão preocupadas com o meio ambiente, então elas estão se preocupando em fazer casas sustentáveis. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui, gente, ó, tem alguns exemplos, tá? De casa ecologicamente correta, tá? Então, placa solar, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam, né? Porque daí vai economizar a energia elétrica. Uma caixa d'água, né? Secundária para armazenar a água. Aqui embaixo a gente tem uma cisterna, que essa cisterna, ela coleta a água da chuva, que pode ser distribuído para tanque, para os vasos sanitários, para você molhar as plantas. Casas com bastante vidros para aproveitar a claridade natural, tá? A luminosidade natural, né? Cada vez mais as casas também são feitas com materiais ecológicos, igual tijolos, tá? Tratamento, né? Manutenção de tratamento de água e esgoto, né? Para não ir o esgoto para poluir nossos rios. E aqui são alguns exemplos só de atitudes corretas para se preocupando com a sustentabilidade do nosso planeta. Agora vamos lá, página 247. Como as pessoas viviam no passado? Com o passar dos anos, lembre-se, muito mais de 1000 anos, surgiram diversos tipos de moradias em diferentes lugares. Homens e mulheres construíram casas que ofereciam mais segurança e conforto. Por isso foram feitas as janelas, as portas e os telhados. Porém, de tempos em tempos, as moradias foram se modificando. E no tempo em que seus avós tinham sua idade, como será que as pessoas viviam? Como eram as casas delas? Que lembrança as pessoas têm das casas? Leia as lembranças de Arthur sobre a casa dos avós dele. Elas são importantes para sabermos como eram as casas do passado. Ele sabe que a vida muda com a passagem do tempo e que essas casas não são mais as mesmas nos dias de hoje. Por isso, ele escreveu sobre a saudade que sente da casa do vô Maurício. Então, agora vamos ler o que o Arthur escreveu aí, né? Na casa do avô Maurício, tinha livros por todos os lados. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. O triste é que a casa não existe mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo, ela está sempre em todos os livros que eu leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam, de novo, para mim, a casa dos meus avós. Então, olha o que a gente acabou de ver, né? Que as casas, elas vão se modificando conforme o tempo vai passando. Se você tiver a oportunidade, pergunta para os seus avós, né? Como que era a casa deles quando eles eram crianças, né? Será que é bem diferente da sua? Então, se você tiver essa oportunidade, você pergunta pra gente depois discutir em sala de aula. Como vocês já sabem, a Pro é meia velhinha, né? Então, quando eu era criança, que faz muito tempo,
eu ia na casa dos meus avós, né? Os meus avós, eles moravam no Paraná, no estado do Paraná. E eles moravam num sítio, né? E a casa deles era uma casa assim bem grande, era um casarão. A casa era toda varandada, tinha, gente, bastante cômodos, os cômodos eram bastante grandes. A gente até brincava de esconde-esconde, né? Porque como a casa era grande, aí você podia correr para lá e para cá. Na varanda, eu lembro, né, que na varanda a avó tinha bastante banco, aquelas cadeiras grandes de madeira. Então, a gente empilhava, eu e meus irmãos, a gente empilhava, né, colocava enfileirado um atrás do outro, e a gente brincava de ônibus. Outra coisa que marca bastante, na casa não tinha energia elétrica, né? Então, usava a lamparina. Vocês vão ter oportunidade de conhecer o que é uma lamparina, né? E aí você tinha que começava a escurecer, né? Você jantava cedo, começava a escurecer, você acendia a lamparina e tal, e depois você já tinha que ir dormir, né? Porque como que você ia ficar se não tinha energia elétrica, né? Fogão, né? Fogão não era fogão de gás, né, ou elétrico igual a gente tem hoje em dia, era fogão a lenha, né? Outra coisa, gente, é muito assim gostoso, né, lembrar, né, que na casa deles, o colchão da casa dos meus avós era colchão de palha. Então, quando você, olha só, ela ficava bem fofinha. A hora que você deitava no colchão, você afundava assim no colchão, ficava perdido lá no meio da palha. Então, assim, ó, a casa sofreu transformação, os móveis sofreram transformações, tudo vai se transformando, né? E isso faz parte da nossa história. Agora, a página 248. No tempo dos bisavós, o que usamos dentro de nossas casas como móveis e outros objetos domésticos também sofreu transformações com a passagem do tempo. Na época em que os seus bisavós e seus pais eram crianças, o interior das casas e os utensílios usados cotidianamente eram bem diferentes. Leia como Arthur registrou algumas lembranças dessas casas. Primeiro, ele contou um pouco sobre a casa do avô Maurício, que ensinou a gostar de música. O avô Maurício era casado com a avó Luísa. Os dois moravam numa casa linda, enorme. Para falar a verdade, também nem fosse tão grande assim, mas para mim, naquela época, era. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos, e a gente sempre vê as coisas de acordo com nosso tamanho. Todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós. Quem comandava a música era meu avô. Escolhia um disco ou deixava o rádio ligado na estação de música clássica, que era o que a gente mais gostava, e eu também. Agora é a página 249. Depois Arthur contou sobre a casa da bisavó Olga, a Bisa. Era a pessoa mais doce que ele havia conhecido. Quando eu era criança, minha mãe me levava para visitar a avó Olga toda semana. Ela morava num prédio antigo, bonito. Chamava-se Hotel Carraro. Mas não era um hotel, talvez tivesse sido. A gente ia de bonde, descia bem ali na frente e subia até o apartamento da minha avó num daqueles elevadores com a porta de ferro que abre e fecha como uma sanfona. Nas férias, Arthur ia para a casa de praia da bisavó Olga. Lá ela fazia deliciosos pasteizinhos de uva. Até eu fazer 10 anos ou 11 anos, nós passávamos o mês de fevereiro inteiro na praia com ela, em Atlântida, que fica perto de Porto Alegre. Era uma casa vermelha de 2 andares com um gramado ao redor. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Nas páginas que nós acabamos de ler, a página 248 e 249, tem atividade para fazer nela, né? Então, você vai lá no material de apoio, na página 35, e tem umas imagens que você vai colar referente ao que está se pedindo, né? Um exemplo,
Na página 248, no primeiro quadrinho rosa aí, o vô Maurício era casado com a avó Luísa. Os dois moravam numa casa linda, enorme. Para falar a verdade, talvez nem fosse tão grande assim, mas para mim, naquela época, era. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. E a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso tamanho. Então, a hora que vocês veem a gravura, ele está falando do quê? Do vô e da avó. Então, vocês vão ter que cortar, né, o quadrinho, a figura e colar aqui a figura que está falando. Embaixo, ele está falando que o vô dele ele gostava da música porque ele aprendeu com o avô. Então, você vai colar, né, referente ao que está pedindo aqui, né? E assim, na outra página também, tá? Então, nas páginas, né, 248, 249, ele estava falando também sobre no tempo dos bisavós, né? Então, é mais antigo ainda do que no tempo dos avós. E aqui ele relata, né, que a casa é diferente, né, do que é a casa dele de hoje em dia, e que os móveis também foram modificando, igual o exemplo que eu dei para vocês lá da casa da minha avó. Página 250. Vale a pena conhecer. A história de Lolo Bernabé começa no tempo das cavernas, quando ele, sua mulher Brisa e seu filho Finfo moravam em uma gruta. Com o passar do tempo, Lolo, que era muito criativo e inteligente, construiu uma nova casa mais quentinha e segura. Brisa, que também era muito inteligente e criativa, costurou roupas mais confortáveis. Muitas novidades foram surgindo e a família descobriu muitas coisas ao longo da sua história. Então, é um livrinho da Eva Furnari que conta, né, as transformações que essa família foi sofrendo ao longo do tempo. Receita de família. Na lembrança de Arthur, quando ele viajava para a praia, comia pasteizinhos de uva feitos pela bisavó. Deviam ser deliciosos. Você sabia que os livros de receitas também são registros de nossa história? Eles são recordações de nossos antepassados. Com os livros de receita, podemos descobrir quais eram os hábitos alimentares das pessoas do passado. Será que todo mundo comia hambúrguer com batata frita no tempo de seus avós? Havia leite em caixas de papel? As refeições eram preparadas em fogões a gás? Então, os livros de receita, eles fazem parte, né? Eles são registros da nossa história, porque é através deles que a gente vai conhecendo, né, do que os avós, os bisavós gostavam de fazer. E essas receitas vão passando de geração para geração. Antigamente não tinha assim, né? Não existia o hambúrguer, né? Não tinha hábito de comer hambúrguer, nem batata frita, né? Leite, para vocês terem uma ideia, não existia esse leite de caixinha. O leite, ele era tirado da vaca, fervido e as pessoas tomavam. Em muitos dos lugares, o leiteiro passava nas ruas, né, vendendo leite. Então, as pessoas tinham o hábito até de deixar o litro de leite vazio. Aí o leiteiro passava, trocava, né, colocava cheio e levava o vazio para ele poder no próximo dia trazer de novo. E as pessoas pagavam depois. Então, olha a diferença, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer tomar um leite, você vai lá, tá na caixinha, né? Pasteurizado daí. Fogão também, né? Lembra que eu, né, falei pra vocês que lá na minha avó era fogão a lenha, né? Televisão não existia. Quando surgiu, quem tinha a televisão era preta e branca, né? Geladeira, né? Não era todo mundo que tinha geladeira. E eu lembro que a minha avó, ela guardava tipo carne, né? Quando tinha, fritava, guardava na lata de banha para preservar a carne, né? Então,
as coisas elas foram sofrendo transformações, né, durante todo esse tempo. Página 251. Na cozinha também podemos estudar a marcação do tempo. Cada alimento tem um tempo de cozimento. Cozinhar arroz, feijão ou assar um bolo, tudo requer conhecimento do tempo para o seu preparo adequado. Vamos ver? Bolo de fubá com goiabada. Ingredientes: 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 1 xícara e 1/3 de fubá, 2/3 de xícara de farinha de trigo, 2/3 de xícaras de açúcar, 2 colheres e meia de sopa de fermento em pó, meia colher de chá de sal, 1 lata de creme de leite com soro, 1 ovo, 1 xícara de goiabada cascão cortada em cubinhos. Agora o modo de preparo. Preaqueça o forno em temperatura média. Em uma tigela, misture o fubá, a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Em outra tigela, misture o creme de leite, a manteiga derretida e o ovo. Misture os ingredientes líquidos com os secos e mexa bem. Acrescente os cubinhos de goiabada e misture novamente. Coloque numa formutada ou em forminhas de silicone individuais. Leva ao forno por cerca de 20 minutos ou até que as bordas estejam douradas. Toda receita, né, tem o seu tempo de preparo e a gente tem que seguir corretamente a receita e respeitar o tempo de preparo de cada receita. Antigamente, para vocês terem uma ideia, para a gente preparar um bolo, a gente não usava nem o liquidificador e nem a batedeira, porque não existia, né, esses eletrodomésticos. A gente tinha que bater tudo à mão, né? Então, ia acrescentando os ingredientes e ia batendo com um garfo, né, na mão. Olha, outra transformação que ocorreu. Agora, a página 252. De olho no local. Comer é muito bom, não é mesmo? Converse com um familiar e escrevam uma receita tradicional de sua família, tá? Então, lá pergunta, né, para a mamãe qual é a receita que ela vem, que usa, né, que a vovó fazia, que ela faz também, tá? Página 253. Mão na massa. Vimos que há várias formas de registrar a história e de marcar o tempo. Circule a resposta correta. Letra A. Podemos registrar a história por meio de fotografias? Então, lá, se você pegar um álbum de foto, tem como você saber como que eram as coisas antigamente e que foram transformando durante todo o tempo? Então, se a resposta foi sim, você vai circular o sim, né? E se for não, vai circular o não. Letra B. As conversas sobre o passado de nossos familiares são registros da nossa história? Então, lá, se o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, eles estão contando, né, como que era a vida deles na infância, como que era na adolescência. São registros da nossa história? Então, se você achar que sim, né, sim. Se não, aí você circula o não. Letra C. Os livros de receita também são registros da nossa história. Então, através dos livros de receita, tem como saber como que a vovó, o vovô, né, gostava, do que eles gostavam de comer. Então, se sim, né, circula a resposta sim, e se não, a resposta não, a alternativa não. Número 2. Em nosso calendário, quantos meses tem um ano? Então, lá, lembra lá, janeiro, fevereiro, né, até dezembro. Então, quantos meses tem o ano? 3. Como podemos observar a passagem do tempo? Então, como que a gente sabe que o tempo está passando? Então, você vai colocar aí na questão número 3, tá? Por hoje a nossa aula é só. Até mais!